Bom, aqui é a aula 7 de 23 de setembro. A aula foi dividida em duas partes. Então, nós temos a primeira parte, que vai ser a revisão da tarefa 6, e depois nós entramos em introdução à regressão logística. Então, nessa primeira parte, seria a revisão da tarefa 6, foi solicitado para carregar um arquivo Excel, que é um arquivo que vai fazer uma análise. Esse arquivo tem duas variáveis. A variável idade é uma variável quantitativa, e essa variável, TCS, também é uma variável quantitativa, e é importante dizer que ela precisa ser quantitativa, que nós vamos trabalhar com uma regressão linear, que a variável resposta é quantitativa. Esse é o score do componente físico de qualidade de vida, e quanto maior esse score, melhor a qualidade de vida, né? Então, você está imaginando de que, à medida que a idade vai aumentar, esse score vai reduzir, né? Porque reduz a qualidade de vida do componente físico no paciente idoso. Então, aqui, já está aqui, porque a gente vai carregar esse arquivo, né? Eu já deixo o espaço aqui criado, aqui é o R Markdown, tem esse espaço que é chamado Crunch, né? Já está aqui, e olha só que eu estou trabalhando com um projeto aqui no R Markdown, e esse projeto aqui chama APLCLI 2021, ele está exatamente nesse subdiretório aí, com esse nome aí, né? Eu dou uma checada aqui no Get Work Directories, apenas para mostrar, né? E ele está nesse subdiretório. Então, esse arquivo que eu vou ler também está nesse subdiretório. Então, vocês vão ver como isso facilita também o trabalho. Tudo meu, os arquivos e tal que eu vou usar, está no meu diretório de trabalho. Então, nós vamos aqui adiante, né? E chegamos aqui onde tem aqui no RStudio, import dataset. Eu vou pedir para importar o arquivo que é do Excel. Então, aqui, from Excel. Cliquei aqui, apareceu aqui. Eu não preciso toda hora que rodar esse R Markdown ou R Script, abrir esse arquivo. Então, eu vou tirar esse view dataset aqui, dou uma clicada, está vendo aqui, tem Open Data View, eu vou dar uma clicada aqui e vou tirar. Certo? Então, vou querer assim, limpinho aqui, só para a leitura do banco de dados. Certo? Então, veja só, aqui nós temos o browse escrito aqui, eu vou carregar o que eu quero naquele arquivo do PCS, né? Então, eu vou clicar aqui em browse e procuro ele no meu computador. Já está fácil aqui, ele está no diretório de trabalho, no app APL CLI 2021, clico nele, tá? E vou adiante. Então, repare só aqui, né? Eu vou querer, eu podia chegar aqui e apertar aqui import. Eu não quero isso, porque eu quero documentação. Então, eu vou copiar esses comandos que estão aqui, né? Eu vou cobrir aqui, vocês vão ver, e vou pedir o copy, certo? Para copiar. Então, vou chegar aqui, cobrir, e vou apertar aqui o copy. Então, vou copiar aqui, certo? E depois disso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar, vocês vão ver aqui, eu vou clicar aqui em cancelar. Não vou apertar import, eu quero cancelar essa janela, porque eu quero ir lá e colocar naquele espaço no Crunch, eu colocar realmente o chunk, desculpe, né? Eu quero colocar o comando lá, né? Então, eu copio e dou cancelar, tá certo? Cancelar. E aqui eu vou colocar aqui, né? Então, vou dar o paste aqui, certo? Esse espaço, você sabe como foi criado ele, né? Eu estou no Windows aqui, então vou segurar Ctrl e Alt e apertar I. Então, é criado esse espaço. No Mac, é semelhante lá as teclas Command mais Option e aperto I, né? No Mac, certo? Aí, pronto, deu peixe aqui, então está aqui, né? O comando está aqui, né? Então, quando rodar aqui, apertar Init, né? Ele vai carregar e vai passar esse banco do Excel, o banco do R vai ter esse nome aqui. For default, ele pega aqui o mesmo nome que está aqui
do Excel e bota aqui. Será o nome do data frame do R. Né? Você pode mudar esse nome, mas vamos manter. Tá? Um nome de pequenininho, certo? Não tem realmente maior problema de você estar repetindo esse nome várias vezes. Né? E aí solicita, veja só, cria um arquivo já do RScript ou RMarkdown, já foi feito, carrega o arquivo, já fizemos, e usa a função plot, né? Vamos fazer isso depois, passa e mostra um gráfico com a idade no eixo X e o PCS score no eixo Y. Né? Então, aqui está, né? Carregou, aqui vai carregar, aqui vai fazer o plot. Né? Então, quando você botar plot, ou qualquer comando, né? Você repara que aqui fica aqui juntinho, aqui, não tem espaço do plot e tal. Quando você bota o nome da função e você abre o parêntese, ele abre e fecha o parêntese também. Depois, e aí você, dentro do parêntese, né? Então não tem espaço aqui. Dentro do parêntese, você vai colocar os comandos. Então, aqui, o banco é esse aqui, PCS, esse nome aqui, que é o nome do banco, vem o cifrão, e aí dizendo que a idade, né, que é a variável do eixo X, que você quer colocar a idade no eixo X, né, depois do cifrão, coloca o nome, significando que a idade está dentro desse banco. Né? Vírgula, aí você vai pegar a variável de resposta que vai ficar no eixo Y, que vai chamar PCS score tal. Né? E aqui você diz como é que você quer que o eixo do X vai de tanto a tanto, o do Y vai de tanto a tanto tal. Né? Então, fez isso aqui, e aqui está o plot, você está vendo aqui que tudo aqui está mostrando que essa relação que se assemelha a uma linha, né? Uma linha descendente, na verdade, porque é o que é esperado, porque à medida que a idade aumenta, o PCS reduz, né? Então é uma associação inversa, né? E aqui você vai fazer use regressão linear, né? Para avaliar a associação entre a idade e o PCS e descreva. Então aqui você vai usar essa função LM para regressão linear. E veja só, né? Como é que isso é feito. Então, você tem a variável aqui, que é a variável resposta, né? Que é chamada de PCS, ou está aqui o Physics Component Summary, você dê esse nome à variável PCS, o traço score. Esse tio aqui, quando você der o tio, dê um espaço. Ele tem que ficar, esse tio aqui, bem horizontal, né? Senão não vai funcionar. Aqui, PCS score, que é a variável resposta, depois o tio, idade, certo? Dera, aí você bota o nome do banco, que foi aquele banco lá que foi criado, PCS-QVRS-21. E aí vai, né? Então, isso que vai rodar, ele vai ficar dentro desse objeto aqui. Né? Então, a primeira coisa é você vai ver aqui, né? Qual vai ser o coeficiente, porque aqui pede, use regressão linear para avaliar a associação entre idade e PCS e descreva. Né? Então, o que é que você quer? Você vai querer a estimativa pontual do coeficiente de idade. Né? Porque você vai dizer assim, para cada ano de idade, qual é a redução, que no caso aí vai ser uma redução, né? Que vai ser uma associação inversa, a redução do score do PCS. Então, daqui o modelo foi esse aqui, né? Usando LM. E aí aqui você vai pedir um summary, desse modelo, né, que caiu aqui nesse objeto, e aí você tem os coeficientes. O coeficiente que lhe interessa é esse aqui, né? E ele diz aqui que para cada ano de idade reduz o score em torno de 0,28. Né? Se você quiser colocar um valor de P, o valor de P é bem reduzido, bem pequeno, né? Ele aqui, da forma como está colocado, né, está menos 0,6, então significa que você vai correr 5 zeros até chegar no sexto algarismo, que seria esse 2 aqui. Né? Então, ele vai ser 0,0002, tal. Quer dizer, mostrando de que eu tenho um P bem pequeno, menor do que 0,05, bem, mas a gente não tem dado muito foco ao valor de P. Interessa intervalo de confiança de 95%, e aqui a gente consegue ele através do Confint aqui, também deu desse objeto que guardou os resultados, né, do modelo de regressão linear. E aqui você vai dizer o que aqui? Que
aqui está indicando que para cada ano de idade existe uma redução em torno de 0,28 no score do PCS, e com 95% de certeza, que está sendo dado pelo intervalo de confiança de 95%, é algum valor que vai de menos 0,39 aproximadamente até menos 0,17. Muito bem. E aí, o que é que vem agora? Bom, nós já respondemos aqui, que ele solicita aqui o que indica os resultados da estimativa pontual do intervalo de confiança 95% desse coeficiente, a gente já respondeu, né? Nós já dissemos aqui, né, o que é uma estimativa pontual, o que é que ela diz, e o intervalo de confiança 95%, o que é que nos diz também. Então, essa informação, a gente já deu essa informação. Muito bem. Aí vem a questão 3, né? Os resultados para responder a questão estão no arquivo, né? Deixa eu ver aqui, tá? Ok. Foi no arquivo, nós temos esse arquivo, onde já tinha, aqui, está aqui, né? Onde, nesse arquivo, foi um arquivo gerado no R Markdown, a gente colocou lá para vocês retirarem os resultados, para vocês colocarem nessa tabela aqui, né? Essa tabela já colocou os dados da idade, né? Então, foi buscar lá os dados da idade, e você vai colocar os restantes aqui, porque o que está solicitando é para você avaliar, né, as associações não ajustadas e ajustadas da idade, do sexo, né, do índice de massa corporal e diabetes com a pressão arterial sistólica. A idade vai ser por cada ano de idade, o sexo masculino comparado com o sexo feminino, IMC, cada unidade de IMC, o quanto corresponde, no caso, vai ser o aumento da pressão arterial sistólica, e diabetes comparado com não diabetes, qual é a diferença, né? Você está olhando aqui, diferenças, né? Diferenças na pressão arterial sistólica, né? Para cada unidade, comparando o sexo, para cada unidade de IMC, e comparando diabetes sim versus diabetes não, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui como foi que nós geramos aqui o resultado para a associação não ajustada da idade com a pressão arterial sistólica. Eu não sei se eu falei antes pressão arterial, quer dizer, aumento de pressão arterial, né? Que eu posso ter confundido com PCS e tal. Eu espero que isso não crie confusão para vocês. O que eu estou olhando é associações com a pressão arterial sistólica, né? Então, da idade, tem aqui que foi 0,41, aproximadamente, a estimativa pontual, intervalo de confiança 95%, 0,39, aproximadamente, a 0,43. Né? Isso está indicando o quê? Que para cada unidade a mais da idade, existe um aumento da pressão arterial sistólica em torno de 0,41 milímetros de mercúrio. Né? Com 95% de certeza, esse aumento é algum valor que vai de 0,39, né, milímetros de mercúrio a 0,43 milímetros de mercúrio. Então, está passado aqui para a tabela. Né? Então, aqui, como nós colocamos todos, vocês pegaram lá nos resultados, quer dizer, todas as variáveis juntas, né? Então, você tem a medida ajustada. Né? Então, idade ajustada para as demais variáveis que estão nesse modelo aqui. Né? Então, agora eu vou pegar esse valor aqui, foi 0,41 também, quer dizer, né? Igual ao que se foi visto não ajustada, mas você está vendo o intervalo de confiança de 95%, né? É parecido com a não ajustada, quer dizer, praticamente você não tem nenhuma... É bastante similar, não tem nenhuma modificação. Então, aqui deu 0,38, né? A 0,43, seria intervalo de confiança de 95%. Né? Então, espero que esteja claro isso aí, né, para vocês. Né? Aí, para o sexo, comparando o sexo masculino com o feminino, aqui está indicando, aqui, para a estimativa pontual, que a pressão arterial sistólica fica em torno de 3,5 milímetros de mercúrio maior em homens do que em mulheres. Essa estimativa pontual, não ajustada, ela vem para cá. Né? Então, esse modelo só tem essa variável gênero. Então,
ela é a não ajustada. Tá aqui, né? Com 95% de certeza, é algum valor e vai de 2,75 a 4,29. Né? Ok? Quando você pega agora o ajustado, né? Ajustado para todas as demais variáveis, ele vai, a estimativa pontual é 4,12 e com 95% de certeza é algum valor que vai de 3,43 a 4,82. Então, traz esse resultado para cá. Bom, aqui está a tabela completa. Então, pegamos todos aqueles resultados, não ajustado e ajustado, e completamos a tabela. Aqui está para o índice de massa corporal, e para cada unidade de aumento da massa corporal, existe um aumento da pressão arterial sistólica, né? Isso no não ajustado, em torno de 0,30 milímetros de mercúrio, com 95% de certeza. Então, os valores aqui. E se ao ajustar para todas as variáveis, essa redução fica em torno, não redução, esse aumento fica em torno de 0,23 milímetros de mercúrio, com 95% de certeza é algum valor que vai de 0,17 milímetros de mercúrio a 0,28 milímetros de mercúrio. Então, aqui seria ajustado. Para diabetes, estão aqui os resultados. Né? Diabetes é interessante, porque você está comparando diabetes sim versus não. Quando, na análise não ajustada, existe uma diferença marcante, né, entre diabetes e não diabéticos, da pressão arterial sistólica, de uma diferença de 8 milímetros de mercúrio, né, com 95% de certeza, um valor que vai próximo a 0,9 até 9,4. Interessante que, quando você leva em consideração os efeitos dessas variáveis, idade, sexo e massa corpórea, existe uma redução, né, dessa diferença, né? A associação não fica tão forte, né? Porque você tinha uma diferença de 8 pontos, você passa a ter uma diferença em torno de 1,2 pontos, mais ou menos, né? E vocês estão vendo que o intervalo de confiança de 95%, né, inclusive, cruza o valor zero, né? Seria, se não tem diferença, a diferença seria igual a zero, né? Então, a gente faz a interpretação de intervalo de confiança de 95%, vendo que agora a diferença ficou pequena, né? Se você tivesse um tamanho amostral maior, bem maior do que esse, talvez aqui não cruzasse a hipótese nula, né, do zero, mas aqui a gente está vendo que, como a diferença ficou pequena e o tamanho amostral não deu uma precisão de estimativa que fosse suficiente para que não existisse um cruzamento, né, talvez com o dobro com o dobro do tamanho amostral. Não interessa para você dizer, olha, reduz bastante, entender o que aqui pode estar acontecendo, pode ser o efeito do índice de massa corporal, o efeito da idade sobre o diabetes, né? Diabetes, de modo geral, aqui é diabetes tipo 2, a idade são indivíduos mais velhos, o índice de massa corporal tende a ser maior nos indivíduos diabéticos do que não diabéticos, e quando você leva isso em consideração, você vê que a diferença não é mais tão marcante, né? A diferença aqui ficou uma diferença mínima quando ajusta, né? Diferindo de quando você não tem ajuste para as demais variáveis, né? E aqui está, assim, eu escrevi, talvez com mais lentidão, se vocês olharem os slides que eu enviei, né? Tem uns slides, você olhar com calma, um exemplo de como a gente descreveria esses resultados que estão aqui mostrados, né? Então, essas coisas que eu já tinha comentado, eu coloquei isso aqui na forma de escrita, né? Da idade, do sexo, do índice de massa corporal diabetes, o que é que significa um ano a mais na idade, corresponde a tanto de aumento da pressão arterial sistólica e o intervalo de confiança de 95%, qual é, né? Passar aqui para diabetes, a média da pressão arterial sistólica diabética, em torno de 8,1 milímetros de mercúrio a mais do que em não diabético, o intervalo de confiança está aqui. E aqui é interessante a gente dizer aqui, quer dizer, nas associações aqui ajustadas agora, né? Então, enquanto uma larga diferença de aproximadamente 8 milímetros de mercúrio foi observada entre diabéticos e não diabéticos, uma diferença bem mais estreita, de apenas um ponto mais que 1 milímetro de mercúrio, foi observada após ajuste, paridade, sexo e índice de massa corpórea, né? Os comentários e as conclusões. Eu coloquei que os dados sugerem que, quanto maior a idade, maior a pressão arterial sistólica esperada na população estudada, do Anne Haynes.
e o aumento da pressão arterial sistólica com a idade parece ser independente do sexo da pessoa, né? Quer dizer, né? Você viu que foi muito similar, ajustada e não ajustada com relação à idade, né? Ser independente do sexo da pessoa, do seu nível de IMC, ou de se essa pessoa ser diabética ou não diabética. A idade não se influenciou por esses efeitos dessas variáveis. Agora, a redução acentuada da associação de diabetes e a pressão arterial sistólica, pode levar em consideração os efeitos das demais variáveis, é muito provavelmente explicada por dados prévios, né? Na verdade, os próprios dados, nós fizemos uma análise e mostramos isso, mas dados de estudos prévios já têm mostrado, né, que a prevalência de diabetes tipo 2 aumenta marcantemente com a idade, né, e com o IMC. Né? Então, essas duas variáveis são associadas, quer dizer, à medida que você aumenta a idade, você aumenta a pressão arterial sistólica, à medida que você aumenta o IMC, você aumenta a pressão arterial sistólica, né? E isso deve ter um efeito, né, quando você ajusta o diabetes para essas variáveis, né? Porque é como se você estivesse dizendo o seguinte: se o diabético, se você está diabéticos e não diabéticos, com índice de massa corpórea similar e com idade similar, e tal, né? Quer dizer, né, como é a idade e o IMC que corresponde, que dá essa força ao diabetes, então reduz bastante, né, na hora que você tira esse confundimento dessas variáveis, né? Isso reduz bastante o efeito de diabetes, né? Tanto que essa diferença passa de 8, em torno de 8, para muito próxima a 1 milímetro de mercúrio de diferença apenas entre diabéticos e não diabéticos. É bom comentar esses pontos, para dizer, se você estivesse interessado numa associação entre diabetes e não diabetes, diabetes comparado com não diabético e a relação disso com a pressão arterial sistólica, né? Você poderia dizer, olha, a idade é uma variável que me interessa ver, como possível confundidora dessa associação, né? Porque a idade está associada com diabetes e a idade se associa com a pressão arterial sistólica. Então, faz todo sentido aqui, quando você olha esse gráfico, o gráfico acíclico direcionado, né? Então, isso seria o esquema aqui para um confundimento da idade, a idade exercendo com muita probabilidade um efeito confundidor, né, na associação entre diabetes e pressão arterial sistólica. Né? Agora, veja só, se eu tivesse interessado agora, o meu interesse primário fosse avaliar a idade em relação à pressão arterial sistólica, né? Você entra nesse conceito de mediação, né? Porque, repara só, idade aqui, a diabetes, ele não entra aqui com uma variável que confunde a associação de idade, quer dizer, porque ela está no caminho, né? Quer dizer, quando você fala efeito de confusão, né? Essa variável potencialmente confundidora, ela não pode ser um mecanismo intermediário, né? Na verdade, é a idade quem dá uma empurrada para que diabetes cause pressão arterial sistólica, né? Então, essa variável ela seria uma variável mediadora, uma variável intermediária, né, desse processo. Né? E isso cai nesse conceito de mediação. Né? A outra, eu vou pegar aquele exemplo que foi feito numa aula anterior, não é, que a gente avaliou quando a gente olha a associação da idade com um componente físico de qualidade de vida, né? E que a gente separa homens e mulheres, nós verificamos que essa relação não é igual. Né? Existe uma reta da regressão linear para mulheres e outra para homens, e a das mulheres ela realmente tem uma linha descendente muito mais íngreme. Quer dizer, né? Então, o coeficiente seria um coeficiente mais forte ainda, né, de descida. Né? Então, aqui está indicando uma modificação de efeito, né, ou chamado também de modulação. Né? Seria uma variável que modularia, né, essa relação, o sexo seria uma variável moduladora. Né? E nós teríamos também o que é chamado de interação. Quer dizer, essas duas variáveis, idade e sexo, elas estão interagindo, né, quando ela determina o componente físico de qualidade de vida. Né?
Esse, no artigo, na leitura que você faz no artigo, ou que você escreve no trabalho, e se você quiser relatar, né, descrever a melhor forma de você descrever essa multiplicação de efeito é através de figuras e gráficos, ou gráficos e tabelas, né? Em tabelas você mostraria aqui que esse coeficiente em mulheres ele é um coeficiente que vai mostrar que para cada ano de idade aqui nas mulheres ainda ocorre essa redução do PCS é mais intensa nessa redução do que em homens, né? Mostrando uma associação mais forte, mostrando, portanto, você faria 2 modelos separadamente, ou você pode fazer esses 2 modelos e mostrar isso graficamente, né? Graficamente é muito bom para você realmente mostrar, né? A melhor forma é o que você enxerga, né? Mas você pode relatar isso, por exemplo, esse coeficiente não é 0, né? Você está vendo aqui, coeficiente de sexo e idade, né? Veja como você fez isso no R, né? Você botou aqui a fórmula igual a PCS, que é a variável resposta, em relação com o sexo, né? Que é a variável preditora, mais a idade, você tem que colocar as 2 variáveis, né? Mais a idade, e mais o coeficiente de interação, chamado coeficiente de interação, que você botou sexo, 2 pontos, idade, né? E aqui você pode ver esse coeficiente aqui, né? Não é 0. E se você quer relatar o valor de P, que vai ser menor do que 0,05, né? Muito bem. Ok. Agora, bom, eu quero chamar a atenção desse pacote, que é o DPL-IR, né? E é interessante, eu coloquei um tutorial para vocês tiverem interesse de ler. Eu acho que ele é bem prático e útil, né? Esse pacote. E nós já vemos usando ele, porque a gente está usando ele para filtrar. Você lembra vocês que a gente usou para criar pegamos o NHENES, né? Lembrando que essas associações que a gente está olhando dessas variáveis com o PAS, na pressão arterial sistólica, é usando esses dados desse estudo feito nos Estados Unidos, NHENES. E nós usamos ele aqui para usar essa função filter, né? E pegou esse banco maior e restringiu, né? De acordo com o índice de massa corporal, de acordo com a pressão arterial sistólica, não tem aqueles extremos de pressão arterial sistólica, nem aqueles extremos de massa corpórea, e também uma idade que a gente então tirou aqueles indivíduos que estavam numa faixa seguramente de adultos, né, que não fossem indivíduos muito velhos também, muito idosos, tal, né, e que não tivesse missing, né, para o sexo, né. Usamos também aqui vamos dizer aqui essa usamos também esse pacote, né, juntamente com esse chamado pipe, esse operador pipe, né? Pipe é aquela coisa de aqueles tubos, né, que conduzem petróleo, água de uma cidade para outra, etc. E tal. Então, ele tem esse formato aqui, né? Como aqui está mostrado, né? Percentual, aquele sinal de positivo, mais do que, e depois outro de percentual, né? Então, é chamado PAD, a gente vai ver aqui como é que ele que é usado aqui nesse pacote, né? Então, aqui, bom, não vou aqui mostrar para vocês aqui, eu queria ver as médias de idade de massa corpórea por sexo, por exemplo, né? Então, aqui é o pipe aqui, né? Tem aqui um banco, peguei aquele banco completo, né? No 4.2, e aqui grupei por gênero. Então, ele vai separar homens e mulheres, né? Então, tem aqui essa função aqui, né? Summarize, né? Aqui eu coloquei média de idade, aí a função de média, né? Voltando aqui, a função de média no R. Aqui está, abriu parêntese, está aqui a variável de idade, né?
A gente sempre coloca aqui, bom, esse NA.Rm igual a T, né? Porque quando tem missing dessa variável, se você não fizer isso aqui, né, esse argumento aqui, ele não mostra nada, então, se você tem dúvida se tem missing, é bom você colocar isso aqui, certo? E no caso do massa corporal, também estou pedindo a média, né? Por idade. Então, ele vai separar por idade, e aqui também idade e o massa corporal por diabetes, né? Usando o grupo BAI, tal, média de idade e a média de massa corporal, né? Que está com BMI de Body Mass Index, né? Está lá no banco, né? E aqui a gente teve o resultado. Vamos dar uma apreciada aqui. A gente está vendo que o sexo, né? Olhando as idades, as mulheres são mais velhas do que os homens, né? Em torno de 2 anos, né? Normalmente a gente vê nesses estudos e na população geral, mulheres mais velhas, o homem morre mais cedo. Então você vê essa média de idade maior em mulheres, mas o índice de massa corporal é muito semelhante, né? Homens e mulheres, né? Não tem grande diferença no índice de massa corporal. Quanto a diabetes, vocês estão vendo aqui, né? Quer dizer, olha, já era esperado, porque isso aqui é diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, né? Então, começa com idade, indivíduos mais velhos e tal, e aqui a idade é maior nos diabéticos, né? Diabetes sim, 50, em torno de 59 anos, diabetes não, 35 anos. Então, tem essa diferença de idade. Vocês estão vendo? Isso deve explicar o que nós vimos lá, quando a gente faz ajuste, por exemplo, para a idade, né? E faz ajuste para a IMC. O índice de massa corporal é bem maior nos indivíduos também, que é diabéticos em relação a indivíduos não diabéticos, né? Então, isso que conhecemos antes desse estudo, de modo geral, isso é mostrado, esse aspecto biológico da relação da idade do índice de massa corporal com diabetes mellitus, tipo 2, mas aqui a gente está olhando isso aqui do próprio banco de dados do NHANES, né? Bom, então isso aí deve explicar, né, isso que nós estamos vendo depois que a gente ajusta para essas variáveis aqui, né? Porque ocorre depois desse ajuste essa redução, né, de 8 pontos da pressão arterial sistólica, comparando diabetes e não diabético, para uma redução em torno de apenas quase que 1 ponto de diferença em diabetes e não diabético, né? Muito bem. Aqui se perguntou, foi uma das perguntas, o que significa análise por intenção de tratar, né? Vocês poderiam olhar aqui esse livro, né? Mas tem outros livros também que discutem esse aspecto, né? Essa análise de intenção de tratar tem esse racional, quer dizer, você faz um ensaio clínico, né? E no ensaio clínico randomizado, os indivíduos vão para qualquer grupo como se fosse jogar uma moeda para cima, quer dizer, um indivíduo com uma idade X, com índice de massa corporal X, com qualquer característica, ele tem a mesma probabilidade de ir para um grupo ou para um outro grupo, né? Obviamente, quer dizer, esse é um aspecto importante. Você quer manter esse benefício da randomização, né? Quando você faz um estudo, né, e na vida prática, né, por diversas razões, se você randomiza um indivíduo para usar um medicamento, né, e compara com placebo, né, os indivíduos do grupo de medicamentos, muitos deles, dependendo do tipo de medicamento, por razões diversas, eles podem não tomar da forma que é indicada, né, não ter aderência, né? O indivíduo não adere por várias razões na prática, né? Deixa de usar o medicamento, porque não está disposto a usar o medicamento a vida toda, ou porque tem efeito adverso ao medicamento, né? Essa é a vida real, mas isso também não é só a questão da vida real no ensaio clínico, é a questão que, quando você randomiza, você dá indivíduos com as características as mais diversas e têm probabilidades iguais de estar em um grupo ou estar em outro, né? Os indivíduos que deixam de aderir ao tratamento, eles são diferentes dos indivíduos que aderem ao tratamento por diversas razões, de variáveis conhecidas e variáveis que você não mediu essas variáveis, né? Então, se você analisa apenas os indivíduos que aderem, você perde esse aspecto da randomização. Então, esse é um racional para você realmente optar a analisar os indivíduos, independente se eles têm aderência ou não ao tratamento, né? Um outro ponto que
que a análise de intenção de tratar ela não resolve a questão, né? É quando você tem perda de acompanhamento. Perda de acompanhamento é um outro, a gente pode colocar realmente como um outro problema diferente da não aderência, não, né? A não aderência, se ela não for muito grande, a não aderência, né? A análise de proteção de tratar, ela simula a vida real, né? E você preserva a randomização, né? A perda de acompanhamento, até colocado aqui nesse livro ali, ela não, né? A intenção de tratar, ela não resolve esse problema, né? Não reduz o viés associado com perda de acompanhamento. Perda de acompanhamento, ela passa a ser mais uma questão realmente do seu julgamento, né? Do seu julgamento. Se diz assim, nos livros, tal, se você tem uma perda de acompanhamento muito grande, acima de 10%, 20%, os resultados não são confiáveis. Mas uma perda de acompanhamento, ela pode ser até pequena, dependendo vocês vão ver aqui, dependendo se o risco é grande ou se é pequeno, por exemplo. Esse é um ponto importante, né? Você não sabe se o indivíduo foi perdido de acompanhamento, você não sabe o que aconteceu com ele, você não sabe se ele faleceu, por exemplo, né? Vamos pegar aqui que você esteja avaliando o risco de morte mesmo, né? Então, vamos pegar aqui duas situações, a A e a B. Nessa situação A, repare, você perdeu 3% dos indivíduos, 3% na situação A e na situação B. Você está comparando o teste com o placebo. Então, vamos imaginar aqui, 3%. Se você perde 3% aqui, você está perdendo em 1.000 indivíduos, né? Colocando aqui, estudo com 1.000 em cada grupo, né? Teste placebo, né? Tratamento teste placebo, você pediu 3%. Então, 30 perdidos no grupo e no outro, eu estou simulando algo em que a perda é similar, né? Então, se você vai contar os riscos aqui, né? Contando as mortes observadas, se você teve aqui 200 óbitos, 200 em 1.000 é 20%. Né? Aqui, nesse grupo aqui, você teve 400 e 1.000 é 40%. Então, você está vendo os óbitos que você pode, dos indivíduos que não foram perdidos de acompanhamento. Você não sabe o que aconteceu com esses outros aqui, né? Está colocado aqui, você está imaginando, foi 30, mas você não sabe o que aconteceu com isso, né? Então, vamos imaginar que a gente vai raciocinar pelo pior cenário para o grupo teste, né? E ver o que acontece quando você faz quando você determina esses riscos e faz, por exemplo, o risco relativo e redução relativa do risco, né? Se você ainda continua, esse resultado ainda é favorável ao tratamento do teste. Então, se você aqui analisar, imaginando que todos esses indivíduos do grupo teste faleceram, todos os 30, e que nenhum do grupo placebo faleceu. Então, você teria o que aqui? Em vez de 200 óbitos, que foi o que você contou, você vai ter que contar 230 aqui, né? 230. Então, você passaria até o quê? 230 em 1.000, vai ser, não 20%, vai ser 23%. Okay? O outro grupo, você está admitindo de que todos aqui não faleceram, mantém, portanto, todos vivos aqui, você continuaria tendo 400 em 1.000, 40%. Repare aqui, quando você olhou só essas mortes aqui, 200 e aqui 400, foi 20%, 40%, o risco relativo foi 0,5%, a redução relativa do risco é 50%. Quando você olha o pior cenário, ainda você continua vendo um efeito considerável, porque o risco relativo está quase 0,6, aqui foi 0,5, não existe uma modificação tão importante, tão acentuada, e você tira a redução relativa do risco, ainda havia uma redução relativa do risco considerável, em torno de 43%. Né? Seria o pior cenário. Mas observe que aqui a mortalidade é muito alta. Né? Pegue o outro cenário, em que a mortalidade é bem menor. Você teve, nesse grupo aqui, você teve 30 óbitos, né? Embora você tenha a mesma perda de acompanhamento de 3%, você perdeu 30 aqui no grupo, 30 no outro, a mortalidade, esse número de mortes aqui foi de 30 aqui e 60 aqui. Né? Você pega o pior cenário aqui, você diz que todos esses 30 faleceram, em vez de ser 3%, vai passar a ser 6%. Né? E aqui, no grupo placebo, você já tinha também 6%. Se você divide aqui, o risco relativo é 1 e a redução relativa do risco é 0. Entendeu? Então, não é só o percentual de perda, mas você tem que levar em consideração que cenário você tem
se é um cenário de risco alto, né? Então não tem o efeito da perda de acompanhamento, ela não é tão marcante quanto você está numa situação de um cenário mais baixo, ok? Então isso aqui é um ponto importante, tá bom? Então, depois foi colocada outra questão 4.2, e pediu para você descrever a sua conclusão sobre o que é mostrado nessa figura. Essa figura ela está, portanto, nesse artigo, que a gente tem usado esse artigo para outras questões, comparando o efeito da espironolactona, é um ensaio clínico randomizado, espironolactona na mortalidade, na morbidade e mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca grave, né? Então, aqui pede para você comparar essas duas curvas, né? Essa é o quê? Essa é uma análise de sobrevida, né? Pelo método Kaplan-Meier. Então, nós estamos comparando duas curvas de sobrevida. Tá? Né? Então, vamos ver como é que a gente compararia. Aqui, eu fiz o seguinte, eu peguei essa curva e passei umas retas aqui, certo? Passei umas retas em 24, aproximadamente, você está vendo que não está caindo exatamente em 24 meses, mas aproximadamente aqui, tem essa reta verde, tem essa aqui azul e a vermelha aqui e tal, né? Então, a vermelha pega aqui em 50% de probabilidade de sobrevida. Então, ela vai pegar a mediana. Então, vamos ver aqui. Então, esta é uma curva de sobrevida, pelo método de Kaplan-Meier, né? Sobrevida é maior no grupo de espironolactona, você está vendo aqui, que ela está na parte superior, então ela é a sobrevida dos indivíduos que receberam o tratamento, teve uma sobrevida de insuficiência cardíaca, sobrevida melhor, né? Eu tracei essas linhas, como eu falei, para permitir uma estimativa aproximada da probabilidade de sobrevida, né? Em 24 meses, daqui, né? Se você pegar aqui, ó, espironolactona e tal, está entre 65% e 70%. Eu botei aqui mais próximo a 70%, fica em torno de 67% em 24 meses sobrevida, né? Dessas pessoas, né? No grupo, repara que no grupo placebo, né? Que está aqui em azul, na hora que você bate aqui nessa curva do grupo placebo, né? Faz a horizontal aqui, ela fica em torno, quase não chega a 60%. Botei aqui 59%, né? A mediana é quando você tem 50% das pessoas do grupo, elas já faleceram, entendeu? Ou 50% sobreviventes. Em que ponto é esse aqui? Então, eu peguei em 0,50, né? E tracei essa horizontal e baixei. E vi que é em torno aqui de... essa mediana... Ok, deixa eu parar aqui um pouco. Aqui. Vou ter que consertar aquilo ali, né? Ok, pessoal, eu tive que voltar aqui, que eu vi que eu tive um erro aqui. Então, eu tive que modificar aqui no slide. Estão vendo que a mediana de sobrevida, né, se a gente pega aqui 50% e vê aqui, né, no grupo placebo, né, você vê que 50% de indivíduos vivos e 50% faleceram. Quando foi que isso foi alcançado? Na verdade, fica em torno de 30,1, 31,5 meses, né? Não, eu tinha dito anteriormente, 24 meses. Então, consertando aqui, né? Traçando aqui, fica em torno de 31,5 meses no grupo placebo, né? Tem que consertar isso também lá no slide também. Se alguém já pegou o slide, eu vou mandar uma outra versão do slide, tá bom? E aqui eu sugiro você ler Sobrevida no livro, né? Nesse livro de Fundamento da Pesquisa Clínica, tem um capítulo, no capítulo de medida de frequência, você tem lá sobrevida, acho que pode ver isso, nós estamos colocando com mais vagar, né? Então, aqui estaria a mediana do tempo de sobrevida, 50% dos indivíduos ainda estão vivos aqui, né? Por isso que aqui foi algo em torno de 4,4, exatamente, aqui, 4,4 anos aqui desse exemplo aqui, certo? Bom, essa é uma tabela de características, né?
no ensaio clínico. O que interessa numa tabela dessa é olhar se teve balanceamento ou não. Né? Não interessa aqui valor de P, por exemplo. Se você tivesse aqui um tamanho amostral 4 vezes maior do que esse, você às vezes pegar aqui olhou percentual de raça branca de 86%, 87% aqui, se fosse uma amostra imensa, isso aqui ia dar um valor de P menor do que 0,05. Né? Não é isso que interessa. Né? Se você pegar um estudo pequeno, né, às vezes tem um ensaio clínico com 84 indivíduos no grupo, 80 no outro grupo, às vezes você vê uma diferença marcante aqui, você pode ver aqui 60% aqui, e aqui 40%. E às vezes você vê um valor de P de 0,08, por exemplo. Aí o autor diz que a diferença não foi estatisticamente significante. Né? Na verdade, você, como leitor, você está vendo que realmente existiu uma diferença realmente marcante ali entre esses dois grupos. Então, o New England não coloca aqui valor de P nessas tabelas de características. Eu acho que a decisão do New England é uma decisão correta. Não é o que interessa aqui, realmente, é você olhar se existe similaridade entre esses dois grupos, uma indicação de que houve sucesso nessa randomização. Né? Muito bem. O que viria agora seria a parte 2. Né? Então, eu vou dividir essa apresentação em duas partes e vou separar o vídeo em parte 1 e parte 2. Okay? Então, já tá, essa parte aqui também já está lá nos slides, vocês podem adiantar a leitura no slide. Então, vamos ficar, por enquanto, por aqui. Okay?